Sou grato a Deus, agradecer a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor, finalizando o ano com saúde, né, gente? Nosso pastor é que passa por nós, acostumado já passar na faca, viu? O negócio dele é na faca, não tem negócio de moleza com ele, não, é? Mas louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Desde já eu sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu nessa noite para ministrar a palavra de Deus. Fico um pouco nervoso, mas isso faz parte, que a gente olha aqui para trás, vê esses homens aqui, conhecedores da palavra de Deus, mas Deus ele usa do jeito que quer, da maneira que quer, e esse finalzinho do ano, é a última quarta-feira do ano de 2023, é ano de nós fazer uma retrospectiva, fazer uma avaliação daquilo que a gente não fez, aquilo que nós deixamos a desejar durante esse ano de 2023, até que a gente pôde, mas a gente relaxou. Estou falando de mim mesmo, né? Até que às vezes a gente pode, a gente acaba se vencendo agora, talvez pelo cansaço, talvez pelo trabalho que a gente dá mais ênfase, esquece de fazer, vou dar prioridade às coisas de Deus, que é muito importante. A gente lê um texto aqui, 1 Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 32, a gente vê aqui Davi sendo ungido como rei. Os irmãos já leram, Samuel 17, vou ler os 3 versículos. Versículo número 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Versículo número 36. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor, nós te louvamos. Eu sou grato a ti, Senhor, por o Senhor me dar, Senhor, essa responsabilidade, Senhor, de ministrar a tua palavra, Jesus. Eu não sou nem merecedor, Senhor, porque eu sou o menor da casa, Jesus. Mas o Senhor, Pai, tem me olhado com olhar de misericórdia, Senhor, assim como tu olhou para Davi, Senhor, no meio de seus irmãos, aonde, Senhor, o Senhor nos tornou ele rei, Senhor, não porque ele era merecedor, mas por causa da sua humildade, Jesus. Por isso, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, a minha vida, a vida do teu povo, Senhor, que veio nesta noite ouvir a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor há de falar, porque o Senhor já falou através dos louvores, mas tem a tua palavra, porque é a tua palavra, Jesus, que liberta o homem, Senhor. É a tua palavra, Senhor, que levanta aquele que está caído, é a tua palavra que purifica, é a tua palavra, Jesus, que cura aquele que está enfermo, Senhor. Por isso, toma a minha vida nas tuas mãos, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a gente é bem conhecedor desta palavra, que fala-se de Davi e um gigante. Eu não sei qual foi o gigante desse ano de 2023 que você tem enfrentado, talvez um gigante que até hoje você não tenha vencido. Esse gigante ele pode estar dentro de você. É o gigante que até ele pode ser pequenininho, mas a gente, no decorrer do tempo, a gente pode se tornar ele grande, por causa de algumas palavras que a gente ouve e que não desfalece. Mas eu vejo aqui Davi,
chega diante de Saul. Davi ele já vem lá de trás. Se a gente for começar lá, fazer um pouquinho, voltar lá atrás no capítulo número 15, para nós fazer um pouco trazer alguns assuntos aqui sobre o rei, que foi o primeiro rei de Israel. A gente sabe muito bem que Israel não tinha um rei, e todas as nações ela tinham um rei, pastor, para eles poderem ser governados pelo aquele rei. Israel ainda não tinha um rei, e o povo, eles se levantaram contra Samuel. Samuel, a gente sabe muito bem que era um profeta e juiz de Israel, e Samuel era aquele que levava a mensagem de Deus ao povo de Deus. E até que o povo se levantou contra Samuel e pediu um rei, para que eles pudessem ser governados pelo aquele rei. E Samuel, até que ele fica assim, um pouco triste, mas Deus brada no coração de Samuel e disse para Samuel: Samuel, o povo não tem rejeitado a ti, mas ele tem rejeitado a mim. O povo tem rejeitado Samuel, desprezado Samuel, não, ele tem rejeitado a Deus, porque até então o povo estava sendo governado ou comandado pelo um Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou. Assim como nós também, nós temos o nosso pastor como líder dessa igreja, que a gente deve a obediência ao nosso pastor, porque ele foi levantado por Deus, e aqui na terra acima dele nós sabemos que tem um outro líder chamado pastor Osíris Júnior, que ele também se submete à autoridade aqui da terra, porque aí a palavra que nos diz, Romanos, eu creio que é capítulo número 12, é isso que nós temos, que nós devemos submeter às autoridades aqui da terra. Romanos 13. E Deus manda, chama Samuel e pede que Samuel levante um rei, unja um rei. E a gente sabe muito bem a história de Saul. A gente sabe muito bem que Saul era até, vamos dizer, que era um caçador de jumento. Talvez ele não poderia ser rei, mas ele tinha uma boa aparência, era bonito de aparência. E foi nessa caminhada de Saul que os jumentos do pai dele se perderam. Ele saiu à procura dos jumentos. E aí Samuel, eu vou ser bem rápido, o tempo passa rápido, até que eu pedi ao pastor, que eu também não prego tanto, né? E Samuel, ele unge Saul como rei. Aí Saul é ungido como rei. Aí Deus chama Saul, chama Samuel e manda que Samuel vá até Saul, e aí manda Saul ir até a cidade dos amalequitas para destruir a cidade. Saul ouve o conselho de Samuel, mas quando Saul chega na cidade, Saul faz tudo o contrário. Faz tudo o contrário daquilo que ele ouviu. A gente já vê que ele não é um bom rei, porque ele já começa a desobedecer desde o princípio. E a gente sabe muito bem, como disse Samuel para Saul: rapaz, obedecer é melhor do que sacrificar, gente. Então a gente, como servo de Deus, a gente deve a obediência. E Saul, ele fez de conta que não tinha ouvido nada, que era aquilo que Samuel falou. Ele vai, enfrenta os amalequitas. Quando ele vê lá os rebanhos, ele vê as ovelhas, vê as vacas, vê o ouro, e de repente ele pega tudo aquilo que é de melhor, que o profeta Samuel deu uma ordem a Saul, disse: mata tudo. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. E como se diz o ditado, Saul se fez de doido. E ele traz o melhor da ovelha, traz os melhores das vacas, traz o despojo da guerra, e de preferência o principal que era para ele ter feito era matar o rei Agag, que ele trouxe. Aí Deus, ele brada no
no coração de Samuel. Se a gente for ver no capítulo 15, versículo 10, Deus brada no coração de Samuel e diz: rapaz, eu me arrependi de ter levantado Saul como rei, porque ele é desobediente. Que coisa ruim a gente trabalhar com pessoas desobedientes. E Deus manda ir lá, vai lá até Saul, que eu já tenho rejeitado ele como rei. E Samuel vai até Gilgal, onde está Saul. Vamos já matar o gigante, viu, irmão? Se prepare que a gente vai matar o gigante, não vai sair daqui sem eles morrer, viu? Nós vamos matar o gigante hoje. Amém, irmãos? Tem algum gigante aí para vocês matarem hoje? Bem pouquinho. Todo dia, irmãos. Todo dia a gente mata um leão. E Samuel, ele é aquele tipo de obreiros obedientes. Pastor manda, ele vai na hora. Samuel diz assim: agora tu desce e vai até Saul. Diz que eu me arrependi de ter ungido ele como rei, porque ele é desobediente. Samuel, quando ele chega no acampamento, Samuel quem é do interior, sabe que é um mugido de uma vaca, sabe que é um barulho das ovelhas. Samuel, quando ele chega no acampamento, ele começa a ouvir aqueles barulhos da ovelha, o mugido da vaca berrando, como diz o Matuto, não é isso? Lá no acampamento, Samuel chega até Saul e diz: rapaz, que barulho, que rugido é esse que eu estou ouvindo? O que é que está acontecendo aqui? O que foi que houve? Porque eu estou ouvindo um barulho aqui estranho aqui no acampamento. E Saul chega até ele: rapaz, nós achamos melhor trazer os melhores das ovelhas, os melhores das vacas, os despojos da guerra. Mas Samuel, ele brada e disse: mas o Senhor não falou que tinha que destruir tudo, Saul? E Saul, ele começa a entrar em desespero, porque a notícia que ele recebeu já não era boa, porque ele já tinha perdido o reinado que há pouco tempo ele tinha conseguido. E a gente vê que Samuel fala com Saul, que olha para Saul e diz assim: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. Então eu vou pular para o versículo número 16, aonde Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então Deus novamente, ele brada no coração de Samuel, e diz, o versículo 1 diz assim, então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-eis a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém Samuel disse: como irei eu, pois ouvindo o Saul me matará? Então disse o Senhor: toma um bezerro das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que há de fazer, ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Samuel, meu irmão, ele obedece aquilo que Deus tem mandado. Ele vai até a casa de Jessé. Samuel, quando ele chega à casa de Jessé, ele entra na casa de Jessé. Aí Samuel, a primeira coisa que ele entra, quando ele entra na casa de Jessé, ele se depara com os filhos de Samuel. Aí Samuel, assim que ele entra, ele olha assim, eu vou olhar com um rapaz que me diz que não, Iago. Quando ele entra na casa de Jessé, ele se encontra com Eliabe e diz: certamente eu estou diante do rei de Israel.
É bonito, Tiago. E quando Samuel, quando ele olha, ele chega na casa de Jessé, Samuel, ele olha para aquilo que Deus não olha. Deus, ele olha para a aparência, até que a Bíblia vai dizer que os filhos de Jessé eram homens de boa aparência, e ele diz, certamente eu estou diante do rei de Israel, e Deus brada no coração de Samuel, diz, Samuel, Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não vejo como tu vês, Samuel. Esse daí não é o rei de Israel, Samuel, porque eu olho para o coração. E Samuel, ele chama todos os filhos de Jessé, vem Eliabe, vem Abinadab, vem Samar, são 7 filhos, passa os 7 filhos de Jessé diante de Samuel, e Samuel disse, rapaz, aqui não é nenhum deles não. Porque Deus, ele já tinha bradado no coração de Samuel, porque Deus, ele disse, rapaz, eu não olho para a aparência. Aí Samuel olha para Jessé e disse, ainda tem alguém? Ainda tem algum mancebo, em outras palavras, ainda tem algum jovem? E Jessé disse, rapaz, tem um mais pequeno. Tem aquele que até no modo de falar, tem aquele que é desprezado, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Então Samuel olha para Jessé e diz, rapaz, então ninguém vai se sentar na mesa até que chegue esse que está no campo, até que chegue Davi. Aí Samuel, ele espera, Davi chega, o Jessé manda um moço. Dá tempo, ainda tem meia hora ainda. A mulher está mais nervosa do que eu, pastor. E Jessé manda chamar Davi chega dentro da casa e todos, com certeza, os irmãos de Samuel, todos ficam até outros abismados, até outros ficam com raiva, porque realmente, pela cultura ou pela lei, a gente sabe que quem era para ser ungido era o primogênito, mas Deus, ele não faz aquilo que o homem quer que ele faça. Deus não pensa da maneira que o homem pensa, e o texto vai dizer que Samuel pega Davi, pega o azeite que ele tem levado e derrama sobre a cabeça de Davi. Davi, a partir daquele momento, Davi, ele é ungido como rei, e o texto vai dizer que no capítulo número 13, do versículo número 16, vai dizer que então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou-se e tornou a Ramá. Então, meus amados irmãos, a partir daquele momento, Davi não era mais o mesmo. A partir daquele momento, Davi, ele tinha sido ungido por rei, até que Davi não se tornou rei. A partir daquele momento, ele apenas foi ungido como rei. A partir daquele momento, a história de Davi não foi mais a mesma. Davi, ele é ungido como rei, ele volta para o campo. Quando ele chega no campo, vai pastorar as ovelhas de seu pai. A palavra de Deus vai dizer, que no texto que nós lemos, no versículo 17, no capítulo 32, vai dizer que enquanto ele estava pastorando as suas ovelhas, veio um leão. O leão, ele pega a ovelha de seu pai, e Davi, ele vai de combate, tem um combate com aquele leão. Ele toma a ovelha do leão, e o leão se levanta contra Davi. Davi pega nas barbas do leão, e Davi mata o leão, porque Davi, ele não estava mais só. Davi agora, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E a gente vê que a partir do momento que o Espírito de Deus é posto sobre a vida de Davi, a gente vê que no versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de quem? Por que o Espírito de Deus se retirou de Saul? Porque ele era de
desobediente. Então Deus, irmãos, Ele não quer negócio com pessoa desobediente. A gente vê que por que Deus escolhe Davi? Porque Davi era apenas um menino. Davi, ele estava lá por trás das malhadas, ninguém viu o que Davi fazia, mas Deus, ele estava vendo o que Davi estava fazendo, assim como Deus vê o que você está fazendo, Deus sabe o que é que você faz. Ai, mas o pastor não me vê, mas Deus está te vendo. E a gente vai ver que tudo que Davi fazia, pastor, Davi fazia com dedicação. Davi, ele tinha um prazer de fazer aquilo que tudo que o seu pai colocava nas suas mãos. É por isso que Deus olha para Davi e vê que Davi é segundo o seu coração, porque Davi, ele tinha um coração que agradava a Deus. Então muitas das vezes nós desprezamos algo que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas das vezes Deus coloca nas nossas mãos um cargo de obreiro e nós rejeitamos, jogamos fora, porque nós achamos que aquilo não tem significado para nada. Mas Deus, quando Ele nos chama, Deus, Ele se responsabiliza. Nós achamos que, eu sou apenas um obreiro, eu não sei pregar, eu sou apenas um obreiro, eu não sei orar. Mas não é você que sabe, não é você que vai se capacitar, é Deus que vai te capacitar. Eu lembro muito bem de quando eu comecei como obreiro, eu não sabia orar, eu não sabia pregar a palavra de Deus, me expressar, mas o pastor mesmo assim, vendo a situação, que eu era apenas uma pessoa que vinha para a igreja todos os dias, que sempre eu tive esse prazer de estar na casa do Senhor. Eu não sou tão bom quanto alguns dos meus irmãos são, mas eu tinha esse prazer de estar na casa do Senhor. Mas mesmo assim o pastor olhou para mim e disse: Edvan, tu quer ser um obreiro? Eu disse: rapaz, esse pastor, condição de ser um obreiro não tenho não, mas eu tenho vontade de ser. Eu já disse logo para o pastor, eu não sei orar, eu não sei pregar. Mas o pastor disse: rapaz, eu não estou chamando você para orar, eu não estou chamando você para pregar. Porque quem capacita é Deus. Quem vai nos capacitar é Deus. Davi também, ele não sabia. Davi também, ele não era um homem de guerra. Ele era apenas um menino quando Deus chamou ele quando Deus ungiu ele para ser rei de Israel. Mas Davi, lá no campo, com o seu treinamento, a gente sabe muito bem que Davi, ele sempre, quando ele ia para o campo, ele já ia preparado, ele já ia com o seu alforje, com a sua estilingue, porque ele cuidava das suas ovelhas no campo. Sempre aparecia um animal feroz, para pegar as ovelhas do seu pai, ele estava sempre ali preparado. E no versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba contra mim, lançava-lhe mão na barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo, louvado seja o nome do nosso Deus. Então Davi se dispõe a lutar contra o filisteu.
E ele chega no acampamento cedo pela manhã, quando o pai dele chama ele e diz: rapaz, Davi, aqui tu pega os alimentos pela manhã, tu vai cedo até o acampamento dos israelitas, aí tu leva os alimentos dos teus irmãos. Aí Davi, quando ele pega cedo de manhãzinha, ele pega todos aqueles alimentos que o pai dele manda ele levar para os seus irmãos. E quando ele chega no acampamento pela manhã cedo, a primeira coisa que ele ouve é aquele gigante que a palavra de Deus vai dizer que ele vinha 2 vezes ao dia afrontar o exército de Israel. Pela manhã ele chegava logo cedo dizendo: tem alguém aqui de Israel? Tem algum de vocês que possa ou que venha lutar contra mim? E todos os dias, pela manhã, durante 40 dias, o Golias ele vinha afrontar o exército de Israel todos os dias. E todas as vezes que ele chegava, ninguém tinha coragem de se levantar para ir enfrentar o filisteu. Mas de repente Davi chega pela manhã e ouça aquele gigante dizendo: oi, tem alguém aí que possa me enfrentar? E Davi, ele escuta ali aquele gigante afrontando o exército. Ele diz assim: quem é este circunciso que está afrontando o exército dos Deus vivos? Aí os guardas falam para ele: esse rapaz, aí esse gigante aí é Golias, que ele todos os dias, pela manhã e pela tarde, ele vem nos afrontar, e não tem nenhum de nós que tenha coragem de se levantar contra ele e enfrentar ele. Mas aquele que enfrentar e matar aquele gigante, o rei, ele vai isentar essa pessoa de pagar imposto. Ele vai dar a sua filha a casamento, aquele que enfrentar e matar o gigante. Então Davi, quando ele se dispõe a pelejar contra o gigante, ele chega para Saul e diz: rapaz, eu estou aqui para enfrentar esse gigante. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra eles, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse: rapaz, eu estava no campo, veio o urso, eu matei o urso, veio o leão, eu matei o leão. Assim eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse circunciso que está enfrentando o exército de Deus vivo. Então Davi, ele desce ao ribeiro, ele vai lá e pega 5 pedras, e a gente vê que quando ele vai de encontro com o gigante vem de encontro com ele. Aí o gigante vai e insulta Davi, dizendo: rapaz, tu vem a mim com um pau, como se eu fosse um cachorro. E tomou Davi o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos de ribeiros e pôs-lo no alforje do pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que ele levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vindo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem e ruivo, gentil de aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com a espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-eis, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Direi hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, meus amados irmãos, Davi, ele pega aquela estilingue, e quando o filisteu vem contra Davi, ele pega aquela estilingue, ele começa a rodar na sua mão, e quando o filisteu vem, ele crava aquela pedra bem na testa do filisteu. Era o único lugar que tinha para Davi poder cravar aquela pedra na testa do filisteu, porque não foi a pedra que matou o filisteu, foi a unção que estava sobre a vida de Davi, porque Davi, ele já tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Por isso a gente vê que no decorrer de nossas vidas aparecem alguns gigantes que até nós mesmos não podemos enfrentar, mas através do Espírito Santo de Deus que tem sobre as nossas vidas, nós podemos muito bem derrotar aquele gigante que está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu não sei qual gigante que tenha aparecido durante esse ano de 2023 sobre a sua vida, mas eu digo para você nesta noite que nós temos um Deus no céu. Nós temos um Deus no céu que Ele está sempre a nos proteger, Ele está sempre a nos ajudar naquele momento mais difícil. Assim como Ele foi com Davi naquele momento mais difícil de sua vida, quando ele estava ali de frente a frente, nós saberíamos muito bem que Davi, ele não tinha condição de vencer Golias através só apenas de uma pedra. Mas ele disse: eu vou em nome, tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E por isso nós não estamos, no decorrer da nossa caminhada, nós não lutamos sozinhos, porque nós temos um Deus que mesmo nós não sendo merecedor, Deus, ele nos escolheu, Deus, ele nos chamou para nós vivermos uma nova história, e colocou sobre nós o seu Espírito Santo de Deus. E por isso nós não somos mais uma velha criatura, porque agora nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Não vivemos mais nós em mim, mas é Cristo que vive nas nossas vidas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar nossas vidas esse ano de 2023. Ainda dá tempo de nós podermos matar aquele gigante que está sobre as nossas vidas. Dá tempo ainda nós fazer algo, aquilo que ainda nós não fizemos, que viesse agradar a Deus. Que esse ano de 2024 seja um ano de vitória nas nossas vidas, que nós possamos ser diferente, nós possamos fazer diferente daquilo que nós não fizemos agora nesse ano que está se findando. E desde já eu quero desejar um feliz ano novo, porque eu não vou estar aqui no final do ano. Todos os anos eu vou dar uma descansadazinha ali para o lado de Trairi. Quem quiser me encontrar, vá para o Trairi, com certeza o Denis está lá, né? O Denis está lá em Frecheiras. Que Deus abençoe. Desde já eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.